Fala empresário, fala donos de provedores, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Jair Arcanjo, sou empreendedor há 30 anos, tenho algumas empresas, algum ecossistema de empresas, mas hoje eu vim falar aqui, tem uns episódios sobre a Arena Telecom, um provedor de internet que eu tenho há 20 anos, comecei com provedor, hoje tem um ecossistema de empresas, mas hoje eu vim falar exclusivo aí para vocês do provedor. Então, imagino que você queira montar um provedor, ou você já tem um provedor. Então esse canal muito bom para você acompanhar. Já se aproveite e se inscreve, que vai vir muitos vídeos. Já ajudei muitos donos de provedores a crescer, a desenvolver. Eu tenho alguns métodos de crescimento para aplicar dentro de um provedor. Um dos métodos é o LPI, que é um método que foi criado, eu implantei, foi um divisor de água dentro do meu provedor, é um método próprio. O provedor cresceu, expandiu. Então vou lançar umas séries de vídeos aí para vocês assistir falando sobre. E também hoje também vou lançar também os próximos vídeos, também uma série de vídeos falando também sobre os próximos passos que temos que dar, como se unir, falar um pouco sobre esse mundo aí de rede neutra. É uma das grandes possibilidades de crescimento de qualquer provedor, essa união, essa força. Também vou falar nesse canal também sobre algum start de provedor. Então você que quer montar um provedor, e eu sei que é dificuldade, quando eu sei como é montar uma empresa e você sente a dificuldade. Eu tenho hoje no ecossistema 8 empresas. E cada empresa dessas que eu vou montar, eu sei que é difícil, porque a gente buscar conhecimento, pessoas, e muitas vezes não tem pessoas ensinando a você. E eu, assim, vendo essa dificuldade de pessoas querendo ser empresário, empreender no Brasil, e aí eu montei esses métodos, dou mentoria, consultoria, ou também tem alguns cursos, tem livro para você começar. Eu pego na mão da pessoa e mostro os caminhos. Então é uma grande facilidade aí para você acompanhar nesse canal, e muitos vídeos para você também aprender, caso você não queira fazer esse investimento agora. Então hoje, pessoal, eu vou começar uma série, certo? Vou começar uma série com alguns episódios falando sobre rede neutra. Rede neutra, eu acho que tem pessoas, você que às vezes, você que é dono de provedor, pode ser que nem saiba o que é rede neutra. Mas rede neutra nasceu já faz muitos anos. Essa adoção é muito usada pelos grandes provedores de internet, pelas grandes operadoras. Rede neutra é nada mais do que você utilizar a rede de outras empresas. É uma rede que você pode fazer parcerias, você pode alugar a rede dele e utilizar, levar o seu serviço até os clientes. Então é uma facilidade, vou mostrar para vocês as facilidades de utilizar a rede neutra, como você pode realmente crescer de uma forma exponencial com pouco investimento através da rede neutra. Vou também mostrar também os contras, certo? Não só tem um lado bom, tem um lado ruim. Só que o lado bom é muito mais favorável. Então é bem maior do que o lado ruim. Então você tem essa possibilidade de crescer, e crescer muito rápido, crescer com muita responsabilidade, com pouco capital. Você quer começar um provedor, é a possibilidade de você me acompanhar agora nas redes sociais. Aqui no meu canal também já se inscreve, já ativa o sininho, para você também, através desse canal, você vai aprender muito sobre provedor de internet, muito sobre rede neutra. Então, para começar, pessoal, a nova estratégia de crescimento dos provedores. Então, quando você adota essa nova modalidade de crescimento da rede neutra no seu provedor, você vai perceber o quanto é eficaz você colocar dentro do seu provedor essa modalidade. Ou você pode fazer parcerias com os provedores, ou você também pode começar do zero com rede neutra. Então, assim, tem vários caminhos, você vai entender nessa grande série que eu estou lançando aqui no episódio, com alguns episódios aqui no Netflix, ou como se fosse uma Netflix, na verdade, né? E totalmente grátis aqui no YouTube, tá certo? Então, construir
a pergunta que eu faço para vocês é: construir do zero ainda é o melhor caminho? Será ser o melhor caminho? Então veja que quando a gente chega numa cidade, dependendo da cidade, vamos lá, uma cidade com 15 mil habitantes, você realmente faz um investimento muito alto. Geralmente fica em torno, né, para você fazer um investimento na rede primária, dependendo da sua estrutura, de 300 a 1.000 milhões de reais, para você fazer uma rede completa, né? Quando eu falo completa, você não tem só a infraestrutura. Não é só você fazer lançamento de cabo, CTO, splitter, ferragem, manutenção, valores operacionais, combustível, alimentação. Não é só isso. Tem toda a estrutura que você tem que fazer mediante as legalizações, como a própria energia, né? A rede de energia, que é a Energisa aqui na Paraíba, a gente tem que pagar esse projeto. Então são custos adicionais, tem uma mão de obra do engenheiro para fazer isso. Então são muitas coisas que engloba nessa estrutura para você fazer. Alto investimento, é um grau de investimento muito alto, né? Tem a própria burocracia, né, no geral. Então, a Arena Telecom hoje, por exemplo, quando vai para uma cidade, a primeira consulta antes de a gente fazer qualquer investimento, a primeira consulta é com a Energisa. Porque hoje, se nós trabalhamos com rede fibra óptica, a gente tem que utilizar, é obrigado a utilizar os postes da Energisa. Então, se a gente tem que utilizar, então a gente primeiro tem que saber se aquela cidade está disponível para um novo provedor de internet fazer um projeto e usar aquele poste. Então esse é o primeiro. Depois que a gente tem essa aprovação, ele começa ainda a fazer o projeto de rede. Então são muitas coisas para você chegar na cidade. Não é fácil a gente ter uma escalabilidade. Embora que eu saiba que ter uma escalabilidade dentro de um provedor é bem melhor do que a gente começar numa primeira cidade. A escalabilidade, ela favorece muito ao provedor ter, inclusive, ter um crescimento, né? Tem outras coisas, né? Tem gestão de frotas, técnicos próprios, manutenção, ou se você não quiser pagar técnico. Então, são muitas coisas que você tem que realmente, para chegar numa cidade, fora o link que você tem que chegar de uma cidade, ligando de uma cidade para outra. São muitas coisas que você tem um investimento dentro de um provedor de internet. Não é só você chegar na cidade e vender planos. Se fosse assim, era muito fácil. Mas assim, a rede neutra, ela te dá essa possibilidade. E eu vou te mostrar como. O mercado de telecom, na verdade, ele vem mudando a cada etapa, né? Foi mudando não só de uma forma você observa mudando as tecnologias, a forma de entrega para os clientes. Hoje internet é commodity, hoje velocidade já não conta. O que conta, na verdade, é valor agregado, serviço prestado, qualidade no serviço, a atenção que damos ao cliente. Então, a Arena Telecom hoje pega realmente na mão do cliente, pega na mão e não solta mais, tá? Só se ele quiser sair da empresa, mas assim, a gente tem um maior cuidado, a gente entende que o cliente hoje tem que ter cautela em termos eles ali colado o tempo todo, sabendo como está a situação. O mercado de telecom mudou realmente. Temos algumas participações, alta concorrência, enquanto a Energisa, eu falo aqui Energisa porque na Paraíba aqui é Energisa, mas na sua localização aí pode ser outra empresa de energia. Alta concorrência, enquanto a Energisa realmente não fazer acontecer, filtrar esses provedores ilegais que trabalham aí usando postes ilegais, e enquanto a gente paga para utilizar, o custo do cliente aumenta e a gente não consegue trabalhar com preço baixo porque a gente é totalmente legalizado. Você que é totalmente legalizado, você entende como é a dificuldade de trabalhar com muitos custos. Nós temos provedores, quando se legaliza, quando é totalmente legalizado, é o que mais sofre.
porque ele é fiscalizado, é um provedor que é cobrado, tá? A gente tem que atender todas as normas, são várias normas, né, que a gente tem, sofre fiscalizações, a gente precisa ter várias empresas que fazem consultorias sobre as NRs, então a gente tem que adotar todos, tem que pagar poste, tem que pagar CREA, tem que pagar IP, tem que pagar IP, o IP próprio da empresa. Então tem algumas empresas que começam, não tem nada, que atua aí, que vende de todo jeito os seus planos de internet, barato, porque realmente é uns provedor que realmente ele trabalha totalmente legal, não tem não tem essas cobranças. Então ele tem essa tranquilidade de vender para as pessoas. Então muitas vezes o cliente, né, recebe essas internet barato, mas não sabe a dificuldade que os grandes provedores, players, como a Arena Telecom está no mercado, não entende o quanto é cobrado, que a gente não consegue chegar a esses preços lá embaixo. Mas uma hora será cobrado, uma hora chegará a conta para esses provedores pequenos, que vai chegar um ponto que vai se fechar o cerco, a Energisa vai começar a cobrar, e aí os postes vão estar tudo ocupado. Você que não fez projeto ainda da Energisa, inclusive faça, porque tem a limitação de quantidade de poste, aliás, de fibra por cada poste, cuidado, você que não é legalizado ainda tem que fazer. Então existem essas dimensões aí, sobre a Anatel também. A Anatel está arrochando também, muitos provedores já foram aí recebendo algumas notificações, então tem muitos públicos aí, alguns provedores que estão já na rota da Anatel, muitos já foram presos, foram fechados. Então você que ainda não tem a legalização, procure se legalizar. A gente só tem um crescimento realmente bem efetivado, para chegar às grandezas, quando a gente realmente trabalha certinho, quando você vai dormir tranquilo. Um provedor que hoje tem cliente e não trabalha dentro das normas, você não dorme tranquilo. Uma hora ou outra a conta vai chegar para você, tá? Então é por isso que a gente que trabalha dessa forma, de uma forma legal, a gente não consegue bater preço. Então pode acreditar, porque aquele provedor que trabalha com preço, ele é ilegal. Tem porque a conta não fecha. Se você trabalha, a Arena Telecom hoje não tem condição de trabalhar com preço lá embaixo. Se eu for trabalhar, a conta não fecha. No último levantamento que eu tinha feito, cada cliente para a Arena Telecom custava R$52. R$52. Eu acho que esse ano eu não fiz ainda o levantamento. Eu fiz no final de 2025, 2026 vou fazer novamente, com a inflação e equipamento e tudo mais, sobre EBITDA, né? Fazer sobre esse levantamento sobre EBITDA. Eu vou analisar, e cada provedor de internet com certeza vai estar quase a R$60. Ou seja, como é que eu vou vender um cliente a 50? Um plano a R$50. Como tem alguns provedores que vendem até, sei lá, até R$30, 35. Ele está entregando internet, trabalhando de graça, né? E o dinheiro que sobra, pode ser que sobre um dinheirinho, esse dinheiro era justamente da legalização, que eles não são legalizados. E se sobrar, estão trabalhando talvez na ganância aí. Então, nós trabalhamos, né, com alta concorrência, mais reduzidas, pressão nos custos, clientes exigentes. Então, os clientes exigentes, né, tem muitos clientes exigentes. Às vezes, às vezes você tem um plano baixo e esses clientes dos planos baixos são os clientes que às vezes dão mais trabalho do que aqueles clientes que você tem um plano maior. Pode acontecer, talvez na sua empresa aconteça isso. Aqui na Arena Telecom sempre aconteceu. Sobre a rede neutra, né? A rede neutra veio realmente para nos ajudar a crescer, né? Tem a rede neutra, ela tem tanto o menor risco, a rede neutra é o menor risco. Ele tem um foco realmente no cliente. Por que quando eu falo um foco no cliente? O foco no cliente é porque você vai diretamente para já atender o cliente. Tá? Como? Por exemplo. Então, a Arena Telecom hoje tem uma rede que atende 20 cidades. Então, você que tem um provedor de internet ou quer montar um provedor, então você diz, eu vou investir agora nas redes da Arena Telecom. Então você aluga a rede da Arena Telecom, certo? Vou disponibilizar. Não é que você vai alugar e eu vou deixar o meu provedor, vou deixar a minha operação, não. É porque o provedor de internet, todo provedor de internet,
não atinge 100% das caixas de CTO. Então a Arena Telecom tem muitas caixas também. Então você chega numa cidade, o seu market share é em torno de 17% a 25%, dependendo das condições daquela cidade, como é os provedores. Então você não atende. Então geralmente você vai ter sempre portas sobrando. Então o que é que faz os provedores? Aluga essas portas para outros provedores. Então se você quer alugar as portas do provedor de internet, então você não vai fazer nada de investimento no CAPEX, né? Você não tem que vir de outra cidade, trazendo o link, lançando o cabo de um link para outro. Vai evitar de você ter gasto com poste, com fibra de 12, com operacional, com ferragens, com legalização, para trabalhar dentro desses postes. Você não vai precisar fazer a rede interna dentro de um provedor de internet, lá dentro da cidade, nem vai pagar, você não vai fazer lá dentro da cidade. Olha só o quanto a rede neutra vai lhe trazer benefícios. Você não precisa fazer aquela rede todinha para chegar naquele poste e colocar aquele CTO. Você não vai precisar de fazer isso, porque a rede neutra que a Arena Telecom está disponibilizando, ou qualquer outra empresa que já tem a rede e queira alugar, já está o CTOzinho pronto. Você vai evitar de fazer a rede. Aliás, você vai ter que evitar de fazer aquele projeto da Energisa para você, se você fosse atender aquela cidade. Você tem que pagar ia saber com a Energisa ou a empresa que lhe atenda aí na cidade, se saber se tem ainda espaço para você entrar, usar o poste. Depois, fazer projeto. Depois, comprar material, fibra ótica de 12, fibra de 6 para atender o CTO. Aí CTO, aí você tem que comprar ferragem, você tem que ter equipe para lançar cabo, que não é barato. Operacional, combustível, alimentação. Aí tem toda essa estrutura que você tem que fazer, um splitter. Aí você colocou o CTO no poste. Pronto, você levou isso tudinho. Então, olha que como é bom a rede neutra. Você leva isso tudo. Aí você vai só gastar, qual o seu investimento? Vai ser apenas do poste, da caixinha de CTO. Você pluga, pum, e lança um cabo drop até a casa do cliente. Olha só, esse é o foco do cliente. Por isso que rede neutra tem o foco do cliente. Eu sou um provedor que realmente eu quero só trabalhar com rede neutra. Então você é um provedor esperto, inteligente. Você é um provedor que só lança, você está focado no cliente. E tem outra coisa muito boa. Porque se tem uma coisa que acontece muito, uma rede como a Arena Telecom hoje é muito grande, né? Tem 20 cidades. O que acontece muito é rompimento. Caminhão que bate em poste. Carro. Caminhão grande que rompe fibra ótica, tudo. Aí tem que ter uma equipe ali 24 horas disponível para estar dando manutenção. Rompeu, tem que estar lá fazendo a manutenção. Aí já a rede neutra, você que usa só o foco para o cliente, você não precisa ter essa preocupação. Aí você tem que cobrar o dono da rede. Se você fizer na rede da Arena, aí você tem que ligar, Arena Telecom, estou aqui sem conexão, meus clientes estão reclamando, o que é que está acontecendo? Você vai olhar no sistema e aí a Arena Telecom vai romper uma fibra. Sabe quem é que vai? É a Arena Telecom a consertar para você, ou seja, a Arena Telecom vai trabalhar para você naquele momento. Então veja o quanto é importante e o bom você utilizar a rede neutra, tá? Então é uma modalidade muito ótima aí que com certeza os provedores, existe essa forma grandiosa de crescimento. Então, é você realmente ter uma mudança de mentalidade, né? Ter uma mudança de mentalidade, ter as crenças, acreditar mais nas pessoas e buscar parcerias. A gente cresce com parcerias. Então, a Telecom ela veio muito forte, né? Ela veio muito forte, mas ela pulverizou muito, tem muitas empresas, muitos concorrentes, e hoje nós temos que, principalmente os provedores legalizados, eles têm que se unir. Também só adianta a gente fazer parceria mediante legalização de ambos, né? Então tem que ser realmente uma coisa bem feita, bem elaborada, não é uma coisa assim que pode ser feita com qualquer provedor, né?
Então, essa é a estratégia. A decisão estratégica, qual vai depender muito do sentido. Nesse seu cenário hoje, acredito muito que você, às vezes, já tentou fazer alguma parceria. Pode ser que você já tentou fazer parceria com os provedores e os provedores nem, na verdade, nem dá atenção. Já aconteceu comigo alguns. Já tentei algumas parcerias com os donos de provedor na minha região, mas já fui muito negado. Já na cidade maior, como João Pessoa, eu até fiz parcerias. Porque cidade grande, cidade maior, sempre tem os grandes empresários. Os empresários têm a mentalidade mais aberta. Então as empresas do interior geralmente têm aquele medo, tem aquele receio. Eu não sei se é por medo mesmo da concorrência ou é porque ele vê os concorrentes como inimigo. Eu não vejo os concorrentes como inimigo. Pode acreditar, se fosse por mim, hoje nós tínhamos uma união muito grande. Uma união, realmente, tinha grupo de WhatsApp, a gente ter conversas, teria grupo de network, a gente falar sobre negócios, a gente ter realmente essas participações, ter reuniões, a gente lidar com o negócio, não fazer monopólio, que aqui no Brasil não pode ter monopólio, mas a gente ajustar realmente, ter preço justo para você levar realmente preço justo para os clientes. Quando a gente trabalha com preço justo, a gente tem possibilidades maiores de levar com certeza qualidade para os nossos clientes. Até poderíamos fechar, se aquela região é coberta por boas qualidades de serviço, outras operadoras, outros provedores não tem um porquê ir buscar lá, porque aquela região já é muito forte, os clientes já são bem atendidos. Então era nesse sentido de a gente trabalhar, sabe? Mas assim, provavelmente na sua região também, deixa nos comentários aí como também essa sua região, se os provedores são unidos, se são tidos como os inimigos. Mas assim, eu tô aberto a parcerias. Você vai na minha bio, tem meu telefone, meu WhatsApp, tem meu canal, tem um canal nesse canal que fala muito de negócio, tem o meu Instagram, me segue também. E assim, eu busco parcerias com pessoas idôneas, tá? Então, pessoas que trabalham certo. Então, você que trabalha certo, correto, que tem o mesmo objetivo, que pensa como eu estou pensando nesse crescimento de provedor, crescer sua empresa. Então, fala comigo, certo? Estou disponível para a gente crescer junto, ter uma visão de futuro realmente, né? Então, você que quer realmente crescer sua empresa, a Rede Neutro é a melhor opção, tá? Hoje, você sabe, né, que para a gente chegar numa cidade, ou você que atende numa cidade grande, você quando vai para outro bairro, o investimento da expansão é muito alto. Então, a redução desse investimento pode ser feita pela Rede Neutro, através de parcerias, né? Então, a Rede Neutro hoje disponibiliza para nós, tanto você pode alugar as portas daquela empresa, você pode trocar portas, você tem uma cidade e outro provedor tem outra. Então, você pode oferecer, um exemplo, 500 portas na sua cidade e troca também, em troca ele cede para você 500 portas para você ir para outra cidade. Então, ou seja, você pode dobrar a quantidade de cidade de um dia para a noite, é muito fácil. Um bairro também. Então, a Rede Neutro tem essa possibilidade, tá? Tanto você pode locar aquele provedor, como você pode fazer essa permuta, que é muito viável o crescimento. Hoje, por exemplo, a Arena Telecom tem 20 cidades. Se um provedor chegar assim, ó, eu tenho 20 cidades também, vamos trocar as portas. Só queria só uma reunião, entender o seu negócio, entender você, claro, porque a gente só faz com padrão, né? A gente temos que entender aquela pessoa, temos que saber como é o histórico dela, a história, porque não adianta a gente fazer parcerias com pessoas que trabalham de todo jeito, a rede legal, muitas coisas envolvidas, mas nada também que não possa ser feito. Você pode legalizar sua rede e a gente pode trabalhar junto nessa jornada, tá? Então, se você tendo ilegal, e às vezes você não se atentou a legalizar sua rede, a trabalhar direito, às vezes falta de um conselho, ou a pessoa tem uma visão diferente de você e mostrar o caminho, aí sim a gente faz. Não é preciso você estar 100% legalizado,
que eu não quero conversar, claro, eu converso com qualquer um. Você que tem um provedor de internet, quer conversar comigo, que às vezes trabalha, eu entendo que provedor de internet trabalha muito pelo crescimento da empresa. Não, eu, por exemplo, sou dono de provedor há 20 anos, mas eu não trabalho em operacional, nada de empresa. Eu só trabalho no estratégico, tá? É a visão. Eu consigo enxergar todos os setores da empresa. Eu não posso trabalhar num setor, porque se eu trabalhar no setor, eu vou ficar cego nos demais. Eu tenho que estar no amplo da empresa. Então você muitas vezes está no operacional, você muitas vezes está fazendo outro setor, e você às vezes não enxerga, não tem essa visão de legalização, melhorar seu provedor, melhorar a gestão. E nesse sentido aí, com certeza me procure, que a gente pode lançar aí para você, lançar os métodos dentro da sua empresa e deixar a sua empresa 100% legalizada. Tenho vários contatos, você quer legalizar a sua empresa em Anatel, tenho empresas credenciadas aí que fazem isso. Quer legalizar sobre a Energisa, eu tenho contato de empresa que faz da Arena Telecom, top demais, tá? Você quer legalizar qualquer coisa, você quer legalizar no seu provedor, eu estou aqui para lhe ajudar. Estou aqui para ajudar provedor, de pegar na mão do provedor de internet e deixar ele 100%, aplicando o método, certo? Crescer é com método, certo? Não no achismo, tá? Então, pessoal, era isso que eu queria passar nesse primeiro episódio. Vai vir muita coisa boa aí, então você vai aprender muito. Só nesse episódio você vai aprender muito aqui no meu canal. Então, compartilha com pessoas, compartilha no grupo de WhatsApp seu, no grupo de networking, pessoas que você conhece, dono de provedores, compartilha esse vídeo, ativa o sininho e se inscreve nesse canal. Você vai aprender demais aqui. Eu vou começar. Eu trabalhei muito ajudando pessoa no off, ajudei muita empresa no off, amigos, colegas, pessoas, e agora resolvi, a partir de agora, ajudar pessoas para que elas cresçam realmente, através não só do meu cenário, mas pessoas em todo o Brasil, pessoas que querem crescer. Então, vou falar muito de muitas empresas que eu tenho, são 8 empresas, ecossistema, já falei isso aqui, só para recapitular, 8 empresas. Vou falar primeiramente da Arena Telecom, como estou falando vai vir vários episódios, depois vou falar de outras empresas. Mas eu ajudo você com método LPI, método Start para provedor também. Então você vai sair de provedor de internet que está ali, ó, amarrado, não sabe de dados, não tem indicador, não tem planejamento, não tem métodos, certo? Então você vai sair disso, você vai sair do achismo para realmente entender o negócio e escalar o seu negócio. Então você pode sair realmente de uma cidade para 20 cidades, você pode sair e ter um faturamento de X para Y, você pode organizar a sua operação dentro do seu provedor. Então se inscreve para mais e acompanha meu canal, que vai vir muita coisa por aí.